foi uma notícia que mudou a história da eleição. O Eduardo Campos foi substituído, ele estava naquele momento em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. Ele foi substituído pela sua então vice, a Marina Silva, e a Marina teve um crescimento meteórico nas pesquisas, chegou a liderar as intenções de voto, depois a sua campanha acabou desidratando e ela ficou fora do segundo turno entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Mas por pouco, por bem pouco, esse acidente não mudou a história da eleição, a história do Brasil, né, com uma eventual vitória da Marina Silva, que era tida ali como uma candidata de terceira via, mas acabou encorpando muito em cima daquela comoção nacional que se formou em torno do acidente. Eu fui cobrir o velório, o enterro do Eduardo Campos, Sartenberg, lá no Recife, e posso te dizer que foi uma das experiências mais marcantes assim, da minha carreira jornalística. É muito impressionante a comoção que aquilo causou no povo de Pernambuco. O Campos tinha renunciado ao governo, mas tinha sido antes eleito 2 vezes governador, a segunda com uma votação consagradora, com apoio de todos os seus antigos rivais, e, de fato, ele foi quase santificado naquele momento ali, era uma devoção popular à figura dele, e isso, claro, gerou consequências para além da sua morte. O grupo político formado por ele, em torno do PSB, venceu mais 2 eleições estaduais em Pernambuco, as 2 com o Paulo Câmara, e só foi ser derrotado agora, em 2022, com a vitória da Raquel Lira, atual governadora de Pernambuco. Mas mesmo ela, Sardenberg, tem ligações ali com o grupo do Campos, porque o pai dela era justamente o vice do Eduardo Campos no seu segundo mandato de governador e depois assumiu o governo do estado. Então, você veja que era um político que estava ainda na sua dimensão regional, mas que aos 49 anos já tinha formado um clã, um grupo muito forte, e que agora tem como sucessor o filho dele, o João Campos, que é prefeito do Recife, candidato à reeleição e franco favorito nas pesquisas, está aí com 70%, 80%, a depender da pesquisa. Tudo indica que vai ser reeleito no primeiro turno, e é um político também muito habilidoso, que herdou muitas qualidades do pai. Então, enfim, o tempo passa rápido, né? A gente vê também como é que a gente está envelhecendo quando lembra tão fortemente de um episódio acontecido há 10 anos. Mas o fato é que o Eduardo Campos deixou uma marca na política de Pernambuco, na política do Brasil, e o partido dele agora tem a possibilidade de renovação, uma renovação ali em cima da hereditariedade, né? Quase do familismo, né? Que é também uma tradição brasileira. Lembrando que o próprio Campos ele tinha um DNA de político, ele era neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. A figura dele, Sardenberg, tinha também algumas complexidades. Né? No Brasil, muita gente morre e vira santo, né? Até mesmo gente que assinou AI-5, enfim, a gente está acostumado com isso. Mas o Eduardo Campos tinha também suas contradições, ele era um político muito pragmático, para muita gente pragmático até além da conta, a ponto de ter conseguido reunir no partido dele, em determinado momento, a Marina Silva, ambientalista, e ruralistas como a Tereza Cristina, que mais tarde ia ser ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Então, ele era um político, de fato, muito agregador, mas também era um pouco truculento, vamos dizer assim, na formação de alianças e no combate aos seus adversários políticos. Em Pernambuco, o sujeito tinha 2 escolhas. Ou ele aderia ao Eduardo Campos, ou ele ficava marginalizado no quadro político. Foi o que aconteceu com muita gente, até mesmo com a prima dele, a Marília Arraes. Uma outra questão, Sardenberg, para terminar, que acho que a gente também precisa lembrar, é que havia algumas variáveis ali no futuro do Eduardo Campos. Claro, olhando com os olhos de hoje, a gente vê que ele era potencialmente um futuro presidente da República. Talvez não naquela eleição de 14, mas possivelmente na eleição de 18 ou na de 22. Ele era um quadro político emergente, promissor, como eu falei, com essa grande capacidade de agregação. Mas tem uma incógnita aí que paira no ar, vai parar para sempre, que era se ele conseguiria atravessar a Operação Lava Jato, porque, assim como ele, muitos governadores daquela safra acabaram sendo investigados. E o próprio Eduardo Campos foi alvo de delações aí pós-mortem. Claro que ele não estava aí para se defender, então a gente também tem que olhar com ceticismo, né, com certa reserva essas acusações, mas o fato é que ele foi muito citado em delações da Odebrecht, de outras empreiteiras, e chegou a se identificar uma conta no exterior em nome de um tio dele, que teria recebido
dinheiro da Odebrecht. Então, são muitas variáveis. Claro que com C não se faz a história, mas essa data é uma data que vale a gente pensar, né? Onde estaria hoje o Eduardo Campos e o que teria mudado na política brasileira se ele ainda estivesse no cenário político.